Quero convidá-lo nesse momento a abrir a palavra de Deus em Romanos 5:12. Por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Romanos 6:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amigo ouvinte, a vida repele a ideia de morte. Por ser uma antítese da outra, não se combinam ou se integram. Pois a morte é a negação da vida, enquanto esta identicamente é a negação daquela. Quer dizer, não existe meio termo. As alusões a pessoas meio vivas, meia mortas, que alguns fazem, pecam pela base, pois a pessoa ou está viva ou está morta. Logicamente, existem aqueles estados terminais em que a pessoa, em função de um acidente grave sofrido, ou mesmo em virtude da senectude, pode estar destituída de determinadas reações ou capacidades orgânicas, biológicas ou motoras. Mas se o coração ainda pulsa, a própria medicina reconhece que a vida ainda está presente naquele ser. Talvez por isso o ser vivo, por excelência, por ser aquele que, em virtude de sua capacidade pensante, é o único que pode avaliar, ponderar e pesquisar o que é viver. Na verdade, ninguém quer morrer, pois a vida é a contraposição da morte. E geralmente o íntimo do homem opõe a cogitar daquilo que representa o fim de suas expectativas, esperanças e realizações. A realidade, então, é que esta repulsa em racionalizar algo ou qualquer coisa a respeito da morte é que a torna, geralmente, algo indesejável de todos nós. Embora para o crente o morrer é cessar, o trabalho deixar de gemer, é com Cristo Jesus repousar, sim, é principiar a viver. Dificilmente encontramos pessoas que tenham desejo pela morte. Uma posição de tranquilidade, compreensão e conformismo com a morte. Claro está que nenhuma dessas posturas pode ser vista nas pessoas que não têm Jesus. Quando falamos em tranquilidade, compreensão e conformismo diante da morte, não estamos nos referindo àqueles que quase patologicamente se entregam ao fato de sua iminência cedo ou tarde. Por isso desanima com a vida, deixando de compreender e buscar a sobrevivência e prefere a morte. Muitas vezes até pede a morte. O homem tranquilo a respeito da morte é aquele que vive de tal maneira ordenada que sabe que com a sua ocorrência seus afetos, planos, negócios e responsabilidades estão de tal forma encaminhados que o seu desaparecimento não trará maiores problemas para aqueles que o cercam e dele dependem. O homem que compreende a existência da morte é aquele que reconhece a presença de uma lei natural da vida que, quando surge no seu íntimo embrião, se vê nesse instante diante de um fato inamovível que o acompanhará para sempre. O homem que se conforma com a morte é aquele que toca sua vida com entusiasmo e ação. Sente, no entanto, que de maneira inesperada ou esperada em razão de uma doença, ele ou os seus amigos ou parentes podem encerrar a sua caminhada terrena. Às vezes o homem materialista e ateu adota atitude e comportamentos diante da morte de maneira muito mais racional do que o homem crente. Eu conheço muitos crentes que têm maior medo da morte. Eu conheci muitos, pessoas que viveram muitos anos, mas que sempre temeram a morte. Sendo que é na morte que o crente vai poder desfrutar de um hino que nós cantamos que diz: ó, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Queiram os outros o mundo para si, queiram riquezas, delícias aqui. Eu buscarei meu Jesus sempre a ti. Cristo para mim, Cristo para mim.
Em face de sua convicção plenamente segura de que a vida se expressa apenas nessa existência e que somos pó e ao pó voltaremos, o homem racional aceita com bastante normalidade a ocorrência da morte em sua vida, quando o homem teme a Deus e anda nos seus caminhos. E o terror da morte surgiu para o ser humano como uma decorrência do temor ao desconhecido, do medo ao que virá depois dessa vida, do pânico diante do que poderá representar a perda de suas capacidades vitais. Se o materialista tem uma reação fria diante da morte, se o homem temente ao ser superior tem uma perspectiva preocupante em face dela, pelo desconhecimento do que sobrevirá, como deverá reagir o homem espiritual, ou seja, o crente, aquele que vive esta vida ciente de sua finalidade, mas consciente de eternidade vindoura com Cristo? É muito triste as pessoas viverem sem esperança. Eu quero fechar essa mensagem, que eu não quero ser prolixo aqui, porque eu vou colocar a mensagem de um colega daqui a pouco. Não podemos ser ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também devemos crer que aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazê-los com Ele. E dizemos isso por palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos não precederemos os que dormem, porquanto mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É consolador demais essas palavras do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica. E eu gostaria de deixar esse texto como palavra de conforto às famílias enlutadas nessa semana, pessoas que perderam seus entes queridos. No momento em que a morte nos atinge, ou aos nossos queridos especialmente, estamos preparados para conviver com o fato espiritualmente? Será que nós temos reserva de fé para nos sustentar nessa hora difícil, dando-nos resistência necessária para o porvir? No entanto, se espiritualmente estamos bem, falta-nos o preparo inteligente. E aí poderemos sucumbir quando falta o preparo. Principalmente porque, pelo que já dissemos antes, é no campo da racionalidade que a primeira batalha se dará. É nesse momento que os argumentos desenvolvidos intimamente em nosso coração começam a nos aguilhoar. Se nos atingiu diretamente as perguntas, por exemplo, como fica, meus irmãos, diante do fato da minha morte? Meus filhos, minhas filhas, pai, mãe, se ainda estiverem vivos, no caso, irmãos, demais parentes, meus amigos e colegas, a igreja, a subsistência dos meus que dependem de mim, as despesas do sepultamento, quem fará? Os meus negócios serão em ordem? Põe em ordem a tua casa, porque certamente viverá e não morrerá. Daqui a pouquinho, Nestorinho vai trazer essa mensagem para nós. E a pessoa, antes de partir para a eternidade, às vezes pergunta: será que eu fiquei em débito com alguém? É um sem número de indagações de natureza triste e melancólica que poderão ser levantadas quase num balanço final de uma vida. Se atingiu a um ente querido, a perspectiva é diferente. Não nos deixa de ser também negativa, claro, constrangedora. Será que estou preparado para viver sem a presença do meu ente querido? Foi difícil para mim manter-me depois do falecimento dos meus pais. Dizia o irmão Edivaldo Lomeu, que era um grande amigo meu, que a perda mais difícil para uma criatura humana é a perda de um filho quando é assassinado.
mas também a perda de uma mãe, dizia o Sr. Arivaldo, que é uma dor muito penetrante, que perfura a alma, e é verdade. Eu já passei por isso. Será que estamos de fato em condição de honrar a Deus em nossa vida? Como poderemos ajudar as pessoas numa situação difícil, como está passando a irmã Uzeni, por exemplo, pela perda do seu filho que caiu, que morreu debaixo de uma montanha? Tais colocações terão que ser muito mais respondidas por nosso ser racional do que pelo espiritual, muitas vezes. Este pode dar-nos descanso íntimo para conviver com o problema. Só o Senhor. O Senhor pode nos consolar. Ele não nos deixa só no luto, na fraqueza, na doença, nas privações, na pobreza, na escassez. Ele está ao nosso lado e promete: não te deixarei e não te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém.